noite! Sejam bem-vindos ao Fanny e Rafa Entrevista. Incorporamos aqui quem? A Maria Gabriela. Então aproveite esse momento, se inscreve no canal, deixa seu like, segue a gente no Instagram, porque a gente, se esse vídeo aqui, né, o pessoal curtir esse formato, a gente vai trazer profissionais de diversas áreas, então esse é o momento também, se você quer um profissional de uma área específica. Comenta aí, deixa seu comentário. Se você também mora na Alemanha e quiser contar sua história, a gente tá super aberto. Pode mandar mensagem tanto aqui quanto lá no Instagram, @FannyRafa, manda uma direct pra gente. Hoje a gente vai falar com o Victor, que é um profissional da área de TI, que é a pergunta que a gente mais recebe no canal. Eu acho que é a maior quantidade de inscritos que a gente tem curiosidade na área de tecnologia, por isso que foi eleita a primeira entrevista. Exato. Eu daria a dica que, independente da sua área, você continue nesse vídeo, porque o Victor também fala sobre visto, sobre melhores plataformas para conseguir emprego, ele dá dicas de site de avaliação de empresas. Então assista aí, não é só um vídeo focado para TI, lógico que ele vai dar umas dicas específicas para quem trabalha com TI, mas fica aí no vídeo, acompanha, a entrevista foi super legal, o Victor manja muito e muito obrigado, Victor, pela entrevista. Acho que para começar seria interessante se você fizesse uma breve introdução, né? Como é que você veio parar aqui na Alemanha, o seu cargo aqui. Tá, bom, eu trabalho com tecnologia faz uns 20 e tantos anos e eu já trabalhei com tecnologia fora do país antes, né? Acho que no começo da minha carreira, na verdade, foi nos Estados Unidos e depois no Reino Unido também. No Brasil, eu, por exemplo, era Head de Innovation, numa consultoria no Brasil, na Cienza, e depois que eu saí do Brasil, fui morar na Austrália um tempo, né? E a gente ficou uns 2 anos na Austrália, vivendo lá. Trabalhei em algumas empresas lá também, como diretor de tecnologia, e depois de um tempo a gente decidiu procurar um lugar que fosse mais perto do Brasil, porque a Austrália era muito longe. Então a gente decidiu, falou, bom, vamos tentar ir para a Europa. Só que isso já era um plano anterior nosso, tá? Eu já tinha me aplicado para algumas vagas na Alemanha antes de ir para a Austrália. Vamos tentar a Alemanha de novo, vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos na minha área de tecnologia é fácil você trabalhar só com inglês, né? Porque, só para separar um pouco, né? Berlim é uma cidade onde, sei lá, eu acho que 90% das startups estão, tá? Então, você não precisa falar alemão. Inclusive, é obrigatório falar inglês. Assim, falar alemão pega mal. Assim, se você é alemão e está falando alemão no dia a dia com as pessoas tendem a achar ruim, né? Inclusive, falar português, falar outra língua. O negócio é se comunicar em inglês e ser claro para todo mundo, tá? Fora de Berlim, tem algumas diferenças. Grandes centros que nem Hamburgo, Bamberg, Munique, etc., é outros 500. Você pode até achar vagas em inglês, mas não vai ser tanto quanto Berlim, mas também não é tão difícil, mas não é igual a Berlim. Agora, cidades menores, né, no norte da Alemanha, cidades pequenininhas, é quase impossível de você achar um emprego de TI, né, que seja falando só inglês, porque geralmente essas outras empresas você tem que chegar e falar alemão com outros setores da empresa e tal, então é um pouco mais complicado. Mas voltando para a nossa mudança para cá, quando a gente veio para cá, falou, bom, vamos para Berlim, né, porque, enfim, a gente pode falar inglês e era mais fácil, e o que não é tão verdade, né, porque Berlim você ainda tem que falar alemão de vez em quando, né, assim, não é todo mundo que fala inglês, isso é um mito, falar, todo mundo fala inglês. Não, é um mito, tem muita gente que não fala inglês, e muita gente que não quer falar inglês também, principalmente serviço público, né, que vocês já sabem disso. É verdade. A gente tenta, né, com um pouco de carisma, né, jogar aquele alemão macarrônico, né, tipo, quem spricht English, sei lá, assim, e a pessoa fica com dó, aí por dó e pena, ela fala um pouco de inglês. Tá bom, vai. A nossa adaptação não foi tão... Pra mim é muito fácil, já morei fora há muito tempo, então eu não me sinto perdido morando fora. Para minha esposa foi um pouco mais complicado, foi a primeira vez dela que ela veio num país com um clima tão frio. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Alemanha, nessa empresa de tecnologia, como diretor de tecnologia, em novembro, tá? Porque o processo de visto foi muito fácil. Eu estava na Austrália, então eu só fui no consulado, levei minha papelada, em 4, 6 semanas saiu tudo. Saiu minha documentação, visto no passaporte, etc. O porém, né, é que a gente não fez esse processo para minha esposa também.
ela veio com um visto de turista para cá, que é aquele visto que você tem em 3 meses, né? Você falou do visto, você já tinha conseguido emprego em Berlim? Ou você fez tudo isso sem o emprego ainda? Ah, você já veio... Não foi emprego. Tá. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um headhunter, porque no LinkedIn, quando você quer aplicar para vagas, tem outras formas também de você ser passivo, vamos dizer. Você pode ser ativo, né, você procurar as vagas, você pode ser passivo. Eu coloquei que eu queria receber mensagens de headhunters, de recrutadores, que fossem da região de Berlim, que fossem do cargo X, né, e com salário também. Você pode determinar lá quais são os seus critérios. Legal. E aí uma pessoa entrou em contato comigo, aí a gente conversou, e enfim, aí fiz a entrevista e tudo mais, passei a entrevista, e aí eu recebi a proposta e eles fizeram o processo de me trazer para Berlim. Então eles foram meu sponsor do meu visto de trabalho e também pagaram o meu relocation, pelo menos parte do meu relocation. E eles contrataram uma empresa para ajudar a gente, tá? Inclusive porque a gente não fala alemão, então todo o processo de reunião familiar, etc., aquela coisa toda que você já deve ter passado também antes, é complicado num país que o serviço público não fala inglês. Então a empresa ajudou a gente. Mas não foi tão simples. A gente chegou em novembro, tá? E aí a gente ficou num hotel lá para poder fazer o tão famoso Anmeldung, né? Que é o documento mais estranho do mundo, né? Que você precisa ter registro de residência para fazer o Anmeldung, mas se você vem de fora, você não tem, e aí? Você faz o quê, né? É um loop infinito. É dark, né? Você fica lá, acaba. Aí a gente fez toda a documentação e a gente entrou com um processo de reunião familiar. Então ela não podia trabalhar pelos primeiros 3 meses, ou até que saísse o visto de reunião familiar dela. Quando você vem aqui com um sponsor de visto, a sua esposa, o seu partner, seu parceiro, ele tem o direito de trabalho que você tem, é o mesmo tipo, só que a diferença é que ela pode trabalhar com a empresa que ela quiser. E eu estou ligado a uma empresa, né? Eu tenho que continuar trabalhando para essa empresa até que eu tenha um visto permanente, que são depois de 2 anos, e tem algumas regras específicas para isso. Me fala se em algum momento precisou de reconhecimento de diploma na Alemanha, se alguém te pediu isso. Então, como eu falei, eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, tá? Só que eu não sou formado em tecnologia. Né? Na verdade, eu não tenho formação, eu não terminei minha faculdade. Eu não consegui porque quando eu estava na faculdade, eu me mudei para os Estados Unidos. E aí eu pensei, cara, eu não vou ficar fazendo faculdade e perder a chance de ir para os Estados Unidos, que era muito difícil isso. Fui trabalhar na época com uma empresa de tecnologia no Vale do Silício, lá na Califórnia, e foi uma experiência assim que eu falei, cara, eu não vou deixar de fazer isso para terminar a faculdade no Brasil. Se dane. Né? Para você ter uma ideia, nunca ninguém me pediu diploma, nada. O que eles me pediram foi um reconhecimento da minha carreira. Em tecnologia isso é possível porque tanto na Austrália quanto na Alemanha a carreira de tecnologia não é regulamentada. Não é que nem farmacêutico, por exemplo, minha esposa era para ser farmacêutica aqui, para trabalhar como farmacêutica na farmácia, ou como farmacêutica em um hospital, coisa parecida, precisa de um reconhecimento do diploma, precisa de um reconhecimento da profissão, ela tem que fazer uma validação de diploma, enfim, tem que ter C1 do alemão, um monte de coisa. Para trabalhar na indústria farmacêutica, não, mas para trabalhar com farmácia diretamente, sim. Eles me pediram um comprovante que eram cartas das companhias que eu trabalhei, que comprovavam, no mínimo, o período de experiência pedido na descrição da vaga. Então, se pedia 6 anos, eu tinha que ter 6 anos de experiência comprovada naquele cargo. Não era só tipo, eu tenho 5 anos de experiência como programador comprovada, e aí eu vou aplicar para uma vaga de gerente de projetos na Alemanha e eu não tenho nenhuma experiência comprovada dessa no Brasil. Um pouco mais complicado, pode ser que eles não aceitem. Pedi as comprovações dessas cartas da Austrália, na época da Austrália, todas em inglês, e usei as mesmas aqui na Alemanha, para você ter uma ideia. Nem traduzi para o alemão. Você sente assim que na Alemanha vale mais, pelo menos na sua área, a experiência profissional do que realmente o acadêmico, assim? Sim, depende um pouco de onde você vai trabalhar, tá? Existe na Alemanha muitos centros de pesquisa científica, tá? Que contratam brasileiros de fora, e aí a sua carreira acadêmica vale bastante. Tá, mas isso é uma coisa específica, ok? Agora, no mercado como um todo, ninguém, em absoluto, liga para o seu diploma, tá? Ninguém mesmo, assim, tá? Isso, tanto que o bacharel de tecnologia aqui na Alemanha, ele só tem 3 anos. E decide se você quer ou não continuar na carreira acadêmica, e aí, geralmente, né, os alemães fazem muito isso, né? Eles entram no bacharel, vão para um mestrado, para uma pós, eles gostam disso. É muito comum, mas assim, não, na área de tecnologia, geralmente você não vai ter esse tipo de preocupação, tá? Mas tem um porém para o visto, né?
Porque o meu visto não é o Blue Card, né? É o Working Permit. Qual é o principal empecilho de você ter um Working Visa e não ter o Blue Card? Tá? Quando você tem um Blue Card, tá? Se você receber uma proposta, por exemplo, de um outro país da União Europeia, você não tira o visto de novo. O processo não acontece de novo. Tá? Por exemplo, se eu receber uma proposta da Holanda, eu posso trabalhar na Holanda, eu não preciso fazer nenhum processo de visto de novo, tá? Ele só recebe os mesmos documentos que eu já fiz aqui na Alemanha, e o meu Blue Card vai valer na Alemanha, na Holanda, né? Agora, o Working Permit é um pouquinho mais complicado, é mais rápido, lógico, de você fazer do zero, né? Mas não é tão simples quanto o Blue Card. Mas durante os primeiros 2 anos, tanto o Working Permit, tanto o Blue Card, você é obrigado a trabalhar para a mesma empresa, né? Se você perder o emprego, você tem 3 meses para encontrar um outro trabalho, tá? E se você não conseguir um emprego em 3 meses, você vai embora da Alemanha. Ou você pede o visto de procura de trabalho, que geralmente aceitam fazer esse processo, você ganha mais 6 meses, e aí você tem mais tempo para achar o trabalho. Mas é assim que funciona. E aí eu pedi até ajuda para uma inscrita nossa, que é de TI, né? Porque às vezes a gente não tem, né, o know-how aí. E aí ela falou muito da questão dos softwares que vocês usam, assim, de desenvolvimento. O que você daria de dica pro pessoal que tá no Brasil, né, que acompanha a gente, que quer muito vir pra Alemanha? Se tem alguma coisa, assim, algum software, tipo, a gente sabe que o SAP é muito forte na Alemanha, por exemplo. O que a pessoa poderia fazer um curso, ou se realmente tem alguma coisa que você possa, assim, indicar em relação a essa parte mais técnica, assim. Tá, vamos lá. Tem uma diferença que a gente tem que colocar aqui, tá? Linguagem de programação, framework, ambiente de programação é diferente do software em si, que nem o SAP, tá? SAP foi inventado na Alemanha, então realmente tem demanda, bastante, tá? A SAP, ela deve ser uma das maiores empregadoras de tecnologia aqui da Alemanha. Lógico que SAP é um produto, tem uma infinidade de produtos diferentes, né, de RPs e etc. Tem a linguagem de programação ABAP e tal. Se a gente for pensar, vamos pensar em SAP só um minuto, assim, por exemplo. SAP é uma opção interessante, sim, tá? Existem muitas oportunidades para SAP na Alemanha, mas tem um porém. Geralmente vão pedir alemão. Devo explicar por quê, tá? Porque o SAP é um produto enterprise, que a gente chama, para empresas grandes, geralmente, e eles têm o que eles chamam de ERPs. ERP é um produto que você gerencia companhias, né? Então, quando você implementa um produto desse tipo, geralmente você tem muita interação com pessoas de várias áreas. E o mundo SAP é dividido entre o que eles chamam de funcional e a ABAP, que é o cara que programa e faz as mudanças, modificações no SAP. Porque é um produto pronto, e aí você tem um programador que faz as mudanças. Mas existe uma outra pessoa, que geralmente é essa a maior quantidade de brasileiros que tem certificação e tudo mais, que são o SAP funcional. Essas pessoas, elas dificilmente vão conseguir trabalho aqui sem um alemão. Tá? É muito raro. Tem um canal no YouTube do Ivan Rocha, que ele trabalha com SAP, e foi isso que aconteceu com ele. Tá? Ele veio para a Alemanha com visto de trabalho de 6 meses, aprendeu alemão em 6 meses, ele ficava 8 horas por dia estudando alemão todos os dias, segunda a segunda. Meu Deus. E nisso ele chegou num nível de alemão que ele podia fazer entrevista e tudo. Então, SAP funcional, para separar bem, é muito raro você conseguir trabalho sem falar alemão. Agora, a BAP, que é a linguagem de programação, a gente já vai ter mais oportunidade, tá? E é porque você é programador, você mete o fone de ouvido na cabeça e sai batendo no teclado lá, entendeu? Então, assim, você não tem que ficar conversando muita coisa com muita gente, e geralmente você vai estar falando inglês com um time internacional, tá? Mas também é muito pouco, ok? Então, assim, áreas de ERPs, CRMs, implantação de sistemas, tá? É muito difícil você conseguir trabalho na Alemanha sem você ter o alemão, tá? Outra, ERPs brasileiros, que nem TOTUS, etc., esquece, isso não tem nada a ver com o que tem aqui na Alemanha, são processos diferentes, workflows diferentes, então, assim, a sua experiência vai valer pouco aqui na Alemanha, tá? Muito pouco mesmo. Agora, outras áreas, tá? Quando você, a parte técnica, tá? A parte técnica mesmo, programador. Programador, aqui, vamos dizer, as 3 linguagens de programação que você mais vai achar trabalho: Java, .NET, PHP. Java no topo de tudo, então, sei lá,
praticamente 70%, 80% da maioria das vagas de boa qualidade na Alemanha, porque tem vagas bem ruins, tá? Empresas bem ruins também, né? Java vai ser uma boa opção, né? Você tem o N26, você tem a Babel, você tem, sei lá, uma infinidade de empresas alemãs que só usam Java como a linguagem de programação principal, tá? E todo o ecossistema em volta dela. Agora, aí depois você tem o .NET, que é da Microsoft, então você vai encontrar trabalho também, mas PHP, basicamente, também é uma outra linguagem que tem bastante para e-commerce, então todas as empresas de e-commerce na Alemanha usam PHP, e aí outras variantes que é React, Node, que são outras tecnologias também, que é para mais dividido em outras áreas. Mas essas três principais, PHP, Java e .NET, se você é programador dessas linguagens, é fácil, tá? Aí, se você for falar agora, por exemplo, de uma outra coisa que tem muita oportunidade para o brasileiro, é a área de gerenciamento, tá? Porque assim, o brasileiro ele tem uma flexibilidade, um jogo de cintura que o alemão ele gosta, tá? Porque é mais fácil para lidar com pessoas. Então, se você tem mais empatia, etc., então funciona legal. Então, por exemplo, Agile Coach, Engineer Manager ou diretor de engenharia, as áreas de liderança, geralmente os brasileiros têm uma abertura legal aqui na Alemanha, tá? Então, lógico que se você separa engenheiros, liderança de engenharia, que nem a minha, por exemplo, que é mais técnica, né? Eu sou head de engenharia de uma empresa de e-commerce aqui na Alemanha, né? Então, eu sou técnico, é obrigatório eu ser técnico porque eu lido com programadores o dia inteiro, né? Eu tenho 30 pessoas no meu time e lido com programadores o dia inteiro. Só que existem de lideranças, por exemplo, que nem a Agile Coach, Scrum Master, você não precisa ter background técnico. Então, assim, certificação de Scrum Master, CP, enfim, todas as certificações específicas, as Scrum Alliance, etc., servem aqui na Alemanha, são valorizadas aqui na Alemanha, experiência, né, em empresas brasileiras são valorizadas aqui na Alemanha. Então, na área de liderança, tanto a liderança técnica quanto a liderança de pessoas, só simplesmente, você vai conseguir encontrar muitas vagas. E é bastante mesmo. Deve ter, sei lá, eu acho que em Berlim deve ter mais de 6 mil vagas para Scrum Master. Assim. É muita vaga. É muita vaga. Então, são essas, geralmente, as possibilidades que você vai ter, ou falando inglês ou falando alemão. Quem está procurando emprego foca bastante em startup, porque geralmente startup tem bastante coisa para desenvolver, né? E você conhece tem algum site específico de startup? Isso tem verdade? Tem fundamento ou não tem? Assim, só para deixar bem claro uma coisa importante, tá? O conceito de startup, aqui na Alemanha, assim como no Brasil, ele é muito confuso, tá? Então, tem empresas que têm 6 anos, 10 anos de vida e consideram startup, e não são. Não, são empresas com milhares de funcionários e, enfim, não são startups de forma alguma. Elas não estão startando mais, não estão começando mais, né? Eu vou ser bem sincero, assim, tem que tomar muito cuidado com startup na Alemanha, tá? Elas vêm e vão muito rápido, né? Então, você pode estar aqui e aí 8 meses depois a sua empresa, sumiu, tá? Acabou o investimento, acabou a grana, etc. Então, eu não imigraria para uma empresa que está começando do zero, que tem pouco dinheiro de caixa, que tem pouco dinheiro de fundo, né, para poder andar, não é seguro, porque imigrar não é barato, imigrar é um processo psicológico complicado, então, assim, não vale a pena a dor de cabeça, eu acho que não vale a pena. Tirando esse parênteses, tá, existem sim sites de startups. Então, o próprio LinkedIn, tá, você vai encontrar lá, então é só fazer as buscas direito. Eu acho que se você tiver o LinkedIn Premium também ajuda, porque você consegue filtrar melhor, tá, e criar os alertas. Existe um outro site chamado AngelList, que é um site só de startups que anunciam, né, vagas, gigante já, então você tem lá, sei lá, tem tanta vaga, mas é vaga para tudo, tá? Tanto para redator, para designer, para tudo. Inclusive, essas áreas também você pode conseguir trabalho na Alemanha como brasileiro aqui, tá? Esse já seria mais generalista, né? Então, tudo que tem a ver com tecnologia, marketing digital, programação, gerência de projetos, etc., você vai encontrar no AngelList só de startups. Outro site é o Honeypot, né? Pote de mel, se eu traduzir, né? Honeypot. Esse é para programadores, e ele é muito forte na Europa, tá? Não só na Alemanha, mas forte na Europa como um todo, para programadores, e eu acho que é muito bom. Se você é programador
eles fazem uma curadoria muito legal das empresas, etc. Vale a pena o honeypot para quem é programador e procura vagas na Alemanha. Existe também o Stack Overflow, que é uma coisa que muita gente esquece. Tá? O Stack Overflow é um site para programadores, tá? Onde você faz perguntas sobre programação. Só que é uma empresa gigante, eles têm uma parte de Stack Overflow Jobs. E eu vou te falar, tem mais vaga lá do que no LinkedIn. Tá? E vale muito a pena. Uma coisa importante, se você está procurando emprego na Alemanha, vai para o Glassdoor da empresa. Tá? Existe muita coisa no Glassdoor que, assim, Glassdoor só para vocês entenderem o que é um site que tem avaliação de empregados anônimos sobre a empresa. Então, você vai encontrar, assim, reviews lá que vão falar de empregados tanto trabalhando ou ex-empregados falando sobre a companhia. Eu acho que é importante levar a sério algumas coisas no Glassdoor, principalmente, tá? Eu vou ser sincero com vocês, eu vi 2 cenários lá. Tanto cenários onde você via reviews péssimos, né, de outros empregados, e era verdade, você chegava na empresa e falava, caramba, né, o Glassdoor estava certo, e alguns que não era nem tanto assim, tá? Mas o Glassdoor é uma boa arma para todo mundo que está querendo, assim, receber uma proposta, né? Procura na internet se a empresa tem algum problema financeiro, Crunchbase para ver se tem algum funding, se está recebendo dinheiro, e principalmente o Glassdoor para ver se ninguém está falando lá, é o pior lugar para trabalhar, não venha para cá. Você que está no Brasil hoje querendo mudar para a Alemanha ou para qualquer outro país fora do Brasil, não fica deslumbrado com a vaga, fala, não, legal, eu quero, e vem, entendeu? Sim. Toma cuidado, porque, cara, é tenso, cara, é tenso. Seria legal para finalizar, você dá um pequeno briefing aí do seu dia a dia, as diferenças de trabalhar aqui, né? A diferença do Brasil para cá, ou até mesmo como você trabalhou nos Estados Unidos, na Austrália, você pode dar uma explicação das peculiaridades que tem aqui na Alemanha no dia a dia. Tá. Assim. Eu acho assim, Estados Unidos, Brasil, eu vou falar da minha experiência, pelo menos, é muito mais homogêneo, né? Você chega a trabalhar muito mais com americanos, você vai ter indiano, paquistanês algumas vezes, mas geralmente você trabalha com americanos, né? Ou no Brasil você trabalha com brasileiros, né? Você tem mais homogeneidade na nacionalidade e na diversidade também das pessoas, né? A Austrália é um pouco mais próxima da Alemanha nesse ponto, né? Você tem uma diversidade muito grande. Eu trabalhava com italiano, com francês, com inglês, com americano, etc. Eu acho assim, eu tive times com mais de 50 pessoas, gerenciando mais de 50 pessoas, eu tinha, sei lá, 2, 3 australianos no meu time. Nossa. Então, assim, é uma diversidade muito grande, né? E liderança em diversidade é diferente de uma liderança homogênea, tá? Isso deixa bem claro. Você tem culturas de países diferentes, que aí você pode envolver religião, você pode envolver como a pessoa vê as outras pessoas, né, de como que eles agem e tudo mais. Na Alemanha, a mesma coisa. No meu time hoje eu tenho russo, eu tenho tcheco, eu tenho francês, eu tenho gente da África do Sul, eu tenho brasileiro, eu tenho 3 alemães, para vocês terem uma ideia. É um time de 30 pessoas, tem 3 alemães. Então, meu dia a dia, nesse ponto, essa é a parte diferente, eu tenho que lidar com isso na parte de liderança, não é simples, né? E também, assim, na Alemanha, existe um direto ao ponto, a galera é um pouco mais direta aqui, entendeu? Tem menos rodeios, mas aí, de novo, depende do seu time. Se você tem mais latinos no seu time, você não vai ver isso muito, entendeu? Você vai ver isso mais das pessoas da Europa Central, né, ou da própria Alemanha, né? Então, e no meu dia a dia, basicamente, é muito parecido com o do Brasil. Não tem tanta diferença, tirando as nacionalidades, a tecnologia vai ser o mesmo, o jeito que você gerencia, as técnicas, as metodologias são as mesmas, não muda nada nesse ponto, né? O que mudou muito minha vida, eu acho que foi nesse meio tempo, foi a pandemia mesmo, que foi uma loucura, né? Que virou a cabeça. Eu até conversei com você, né, Rafa? Eu falei sobre isso, né? Eu perdi o emprego na Alemanha, né, por causa da Covid. Eu tive que procurar trabalho. Então, assim, a minha empresa tomou uma porrada muito grande. Perdeu 70% do faturamento dela. E o escritório de Berlim, praticamente, né, foi uma galera mandaram embora, uma galera que saiu e tudo. E aí eu fiquei, e agora? Eu tenho que procurar trabalho. Eu tinha 3 meses para achar trabalho. Eu tinha ainda umas obrigatoriedades ainda, porque na área da minha esposa, a gente precisava trabalhar em Munique, porque ela tem mais oportunidades lá. Eu tinha que sair de Berlim, onde eu tenho muito mais oportunidades, né? E eu acho que o que me salvou, assim, que foi legal, foi interessante, porque eu perdi meu emprego num momento que nenhum estrangeiro consegue vir para a Alemanha. Então, quem procurava talento só tinha Alemanha para achar talento. Até que apareceu uma proposta que era para Munique,
que era uma empresa que eu queria trabalhar e também era uma empresa interessante e tudo mais, e acabei, né, aceitando, e por isso que a gente está mudando agora de Berlim para Munique. A gente está indo para Munique agora. A minha esposa também está no processo final das entrevistas dela, e, assim, não é um processo simples, assim, eu falo, imigração, e vocês sabem disso, né, é um processo vamos dizer assim, de esquecimento e de conhecimento, né? Você passa por um processo de esquecimento pra caramba, de coisas que você faz no seu dia a dia e de um conhecimento novo, né? Você vai aprendendo de novo, sabe? Aprendendo a lidar com pessoas de novo. E eu falo para todo mundo que, principalmente para quem imigra sozinho, sabe? É muito mais difícil, tá? Se você migra com um casal ou com filhos, assim, é mais fácil porque você tem uma pessoa para te ajudar, para te suportar e tudo, porque... Cara, é uma vida solitária a imigração. Eu tenho muitos amigos aqui na Alemanha, programadores, que têm transtorno bipolar, que vão para médico, porque, cara, vieram para cá sozinhos e, assim, é muito difícil fazer amizade. É muito difícil. Você demora muito, assim. Eu tenho amigos meus que estão há 2 anos, por exemplo, sem se relacionar com ninguém. Que se namorar, não namora 2 anos, não conversa com quase ninguém há 2 anos, só tem as pessoas do trabalho para conversar, e aí você vem, aí tem estresse, aí vai parar no médico e tudo mais. Então tudo isso tem que pensar, assim, por isso que para imigrar, não dá para imigrar para qualquer trabalho, não dá para imigrar só porque quer sair do Brasil, entendeu? Eu sei que a situação tá tensa, né, no Brasil, mas, pô, eu tenho, né, 38 anos, e tá tenso há 38 anos, né, então, algumas vezes tem que... Não dá para você sair da frigideira e ir para a fogueira, né? Então, tem que pensar bem. E você já começou na sua empresa nova remotamente ou você vai começar por breve? Já comecei no dia 1º de julho e eu vou trabalhar remoto até que eles decidam. Assim, no 1º de agosto, eles decidiram que algumas pessoas vão começar a voltar para os escritórios, mas não todas. E possivelmente até o final do ano vai ser esse rodízio ali, aqui. Agora a gente está no processo de deixar esse apartamento de Berlim, enfim, toda aquela saga que vocês conhecem aí de ir para apartamento, né? E é uma coisa que eu descobri, que finalmente eu descobri um jeito de não ter que pagar depósito na Alemanha, né? Tem um seguro para depósito aqui que eu não sabia que existia, descobri agora. É impossível para um estrangeiro conseguir isso de começo, tá? Porque você precisa ter o chufa, né? Você precisa ter crédito, né? Você precisa ter passado por aqui por um tempo, mas se você já mora na Alemanha, você pode usar esse seguro de depósito para não ter que pagar o depósito de vez, de cara, para alugar apartamento. Uma boa solução. Se você quiser deixar uma mensagem final aí, que a gente até começou com você esse quadro de entrevista que a gente quer fazer, porque acho que é o mais forte. A gente recebe muita pergunta, é o que a gente mais recebe, né? Se você quiser passar uma mensagem aí pra galera vir pra Alemanha mesmo, se é uma boa ideia, se não é uma boa ideia, pra ir fundo aí, né? Primeira coisa que eu acho que todo mundo que trabalha com tecnologia e quer morar fora e tudo mais, a Alemanha é sim um lugar muito legal para viver, tá? Eu acho que eu não moraria de novo nos Estados Unidos, não moraria de novo no Reino Unido, não pelos países em si, mas por como esses países desenvolvem a sociedade deles, não é o que eu gosto, não é o que eu procuro. A seguridade social aqui é algo que eu vou falar para vocês, e para todo mundo que está pensando em vir para a Alemanha, é a diferença entre a barbárie, tá, e a sociedade ordeira, tá, onde você não precisa ter medo que vai morrer de fome, que você não vai ter casa, que você não vai ter suporte. Então, esses medos, como eles não existem, eles tornam a sociedade muito melhor, mais leve, mais alegre, né, e muito mais estável, né? Então, a Alemanha é, sim, um país, por esse motivo, muito legal. Não tenham medo, assim, não existe ninguém na Alemanha mais inteligente que no Brasil. Então, assim, ainda acredito que o brasileiro tem uma vantagem gigantesca como programador, etc., que venha para a Alemanha, porque a competitividade na Alemanha é muito mais baixa do que no Brasil. Por exemplo, São Paulo, um programador em São Paulo que está há 10 anos trabalhando em empresas de São Paulo com tecnologia de ponta e tudo mais, ele tem muito mais conhecimento, muito mais experiência e muito mais capacidade que a maioria das pessoas que vivem na Alemanha, porque a competitividade aqui é tão baixa que não vale a pena, sabe, esse esforço todo. Então, o nível de estresse, lógico, né, que te empurra para estar sempre melhor no Brasil, para continuar competitivo na sua carreira, é uma vantagem muito grande. Então, assim, fala inglês, né, isso é importante, né, você não precisa, sabe, ser super mega fluente no inglês, assim, o inglês, que você consiga se comunicar. Tem um LinkedIn atualizado em inglês,
sabe, esteja preparado, né, para o processo de mudança. Se você vai para a Alemanha, Escandinávia, etc., tem esses documentos prontos, assim, sabe, traduções, as coisas todas guardadinhas, etc. Se prepare para isso. Pesquise bem a empresa que você vai escolher, não vá para qualquer empresa, isso é péssimo, entendeu? Converse com pessoas, se você vê que tem brasileiro trabalhando na empresa, você se conecta com essa pessoa no LinkedIn, manda mensagem, não tem não, entendeu? Mas brasileiro tem muita oportunidade aqui, tem uma capacidade muito grande, e a Alemanha é um país muito legal para se viver, sim. Eu acho que não tem... hoje é o país mais poderoso da União Europeia, é a maior economia. Agora com o Brexit, o Reino Unido infelizmente vai cair em muitos outros problemas sociais e econômicos, então assim, a Alemanha vai continuar sendo ainda o expoente da Europa durante muito tempo. É um país que estava sem dívida, ou não criando, né, aumentando a dívida dele desde 2013, é a primeira vez que a Alemanha começou a imprimir dinheiro dentro do país, para poder não ter tanta austeridade e ajudar a economia a crescer. Então é o único país da União Europeia que tem essa capacidade. Então, assim, é o país mais poderoso e economicamente estável da Europa hoje. Então, eu acho que eu acho uma excelente escolha. A única parte ruim é ter que aprender alemão, né? Então... Podia pular essa parte, né? Eu falo espanhol, inglês, português, um pouquinho de italiano, etc. Mas, assim, alemão é tenso. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa entrevista. A gente curtiu bastante, aprendeu bastante. Aprendemos bastante, então, inclusive, se você ainda não comentou aí o tema que você quer para nossa próxima entrevista, comenta aí que a gente vai trazer um profissional da sua área. Então é isso. Das Reichs für heute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.